Oficialmente, boa noite a todos. Saudade enorme de todos vocês. Eu, inicialmente, gostaria de fazer algumas considerações iniciais, inclusive para agradecer a presença de vocês na aula, a parceria de vocês todos nesse processo de readaptação. Estamos vivendo uma nova realidade que não esperávamos viver. Não tínhamos programado mudar essa rotina, né, do presencial para o estudo remoto, para o estudo à distância. Sei que vocês fizeram matrícula no curso presencialmente, mas eu sei também que vocês são maduros e entendem que a Universo está utilizando esse formato especialmente para atender às ordens do governo, que, na verdade, representam uma proteção à saúde pública de nós todos. Vocês estão acompanhando os noticiários e viram, o mundo parou. Efetivamente, o mundo parou. Temos um decreto estadual, né, do de ensino e tantas outras do comércio, tudo, por 30 dias. Então, a Universo vai, claro, respeitar as ordens governamentais. Enquanto isso, necessariamente, o semestre precisa continuar. Não existe, e aí eu estou, inclusive, tomando um tempinho da aula de hoje, porque eu sou diretora acadêmica da instituição, eu represento a instituição e preciso demonstrar para vocês aqui, formalmente, que não existe nenhuma possibilidade de cancelamento do semestre. Então, a gente precisa cumprir os nossos serviços, o semestre letivo. Eu sei que ninguém deseja o cancelamento do semestre. Seja aquele aluno que iniciou o semestre agora, que pode ser primeiro, segundo ou terceiro período, muito menos vocês, que são nono, 10º semestre, estão à beira da formação. Por outro lado, acredito que vocês tenham a consciência de que a Universo jamais foi uma instituição de faz de conta, né? Nós levamos a sério o nosso serviço. Vocês me conhecem, sabem o quão transparente eu sou. É impossível você estudar numa instituição em que você tenha 100% de professores fantásticos, de professores competentíssimos ou responsabilíssimos. Bem, é nato do ser humano ter alguns mais responsáveis, outros nem tanto, alguns tecnológicos, outros nem tanto. Mas, assim, vocês sabem que estão em uma instituição muito séria e que essa instituição prepara vocês para o desafio futuro, seja da militância da advocacia, seja nas carreiras de concursos públicos que você deseja. Então, vocês credibilizaram a instituição e já tiveram essa prova da nossa seriedade. Então, gostaria, especialmente em função do respeito que todos vocês que acreditem nessas palavras. Nós estamos sem medir esforços de tudo que podemos fazer para que o serviço seja prestado e que o semestre siga, e ele vai seguir. Isso eu garanto para vocês. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida, e antes mesmo dessa nova rotina de trabalho remoto, eu já ouvia de muitos de vocês que não sabia como eu conseguia dar conta de tanto trabalho, né? Trabalho na Universo, trabalho em outra instituição, trabalho como juíza leiga, mas eu sou uma pessoa altamente organizada e dou conta de tudo o que faço. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Eu já dormia cerca de 19, eu já trabalhava cerca de 19 a 20 horas por dia. Hoje eu estou trabalhando mais do que isso, de almoço, mas isso tudo decorre de uma necessidade de continuarmos honrando o nosso trabalho e a forma séria de gestão, seja durante o período que eu fui coordenadora do curso, e vocês me conheceram já nesse período, seja quando eu me tornei diretora acadêmica. Então, por favor, levem a sério. Quero também justificar o motivo do cancelamento do VT e do simulado. Eu sei especialmente, inclusive, essa discussão foi puxada por mim na reunião de colegiado, e confesso que o semestre que eu mais me preocupei em relação a essa decisão foi o nono semestre,
porque eu sabia que vocês já estavam muito encaminhados com a elaboração das atividades, né, para VT. Mas o objetivo de cancelar o simulado e o VT foi justamente para trazer um benefício a todos os alunos. Tem alunos que não começaram a fazer, tem alunos que estão com a dificuldade financeira sobrenatural, vários profissionais liberais sem poder trabalhar em função desse isolamento social. Então, entendam, sinceramente, que, embora vocês já estivessem com um trabalho muito evoluído, cancelamos o VT e o simulado como uma estratégia de benefício exclusivo a todos vocês, alunos. E como vocês estão aí nesse trabalho também intenso, de diversos estudos dirigidos, nós achamos por bem aproveitar os estudos dirigidos que vocês estão fazendo para compor a nota do VT. Então, só para justificar, porque a intenção foi a melhor possível diante dessa situação estranha, imprevisível que nós estamos vivendo. A turma da noite, em relação à matéria prática trabalhista, tem duas realidades. A realidade da turma que originariamente foi N1, que essa turma já começou comigo desde o início do semestre, e também tem a turma N2, que são os meninos que estavam com Marcos e em função de uma mudança posterior da pró-reitoria, nem foi da direção acadêmica, fez o fusionamento das turmas. E aí vocês vieram para mim, digamos assim, com o trem andando. Naturalmente, vocês não têm culpa nenhuma, eu só estou contextualizando isso, porque hoje nessa sala de aula aí virtual, existe uma pessoa que vocês não conhecem, que é a doutora Viviane Pacheco. Vive é uma ex-aluna minha muito querida, muito dedicada, uma das melhores alunas que eu tive, em todas as disciplinas que eu ensinei, e especialmente em Direito e Processo do Trabalho. Me lembro até hoje que Vivi foi orientada por mim no TCC e escreveu sobre empregada doméstica e os efeitos da Lei Complementar 150 do empregado doméstico. Imagina, a quantidade de alunos que eu oriento, e até hoje eu sei o tema da mulher. Isso decorre da condução especial que ela teve para comigo como aluna. Inclusive, estou dizendo isso porque também estão presentes diversos alunos nessa sala que são altamente comprometidos e que sabem que tem espaço reservado no meu coração em relação ao reconhecimento desse esforço. Vocês são uma turma que se destaca pelo esforço, pela dedicação, pela superação dos desafios. Então, Vivi foi a pessoa escolhida para funcionar como preceptora ou supervisora dos estágios de todas as turmas de prática 3. Vive já foi apresentada para a turma da manhã, e o pessoal da turma da manhã já teve esse contato com ela. Vive foi acolhida super bem pela turma da manhã e acolheu também os alunos de uma forma muito especial, muito singela. Vocês podem acompanhar aí os chats de elogios à Viviane pelas meninas que já tiveram esse contato prévio com ela. E não deu tempo, em função, né, da suspensão das nossas atividades presenciais, não deu tempo eu apresentar Vive para o pessoal da turma da noite. Então, hoje à tarde, em meio à minha correria, eu liguei para a Vive, fiz o convite para ela estar aqui participando dessa aula, para que vocês da turma da noite conhecessem Viviane. Já já vou passar, inclusive, a palavra para ela, mas eu quero dizer o seguinte: os preceptores de todas as disciplinas, inclusive, ainda não tiveram oficialmente a carteira de trabalho assinada. Nós tivemos o deferimento da reitoria, todos eles já fizeram todos os trâmites, inclusive o exame admissional, tudo mais, tudo direitinho. Então, já está tudo organizado, mas quando eles voltaram para o departamento pessoal para entregar esses documentos, que a gente ia cumprir essa parte de oficialização do contrato de trabalho, aconteceu a suspensão das aulas. Então, por isso que vocês não estão tendo, inclusive, a supervisão de estágio com os outros estágios. Nós contratamos também Anselmo,
que é um ex-aluno da Universo e que vai funcionar aí como preceptor de práticas 1 e 2. Contratamos também Rafael. Rafa também é um ex-aluno meu de outra instituição que vai ser preceptor da prática 1 e da prática 4, que é direito penal. Então, são 3 ex-alunos fabulosos que têm 3 anos ou mais de experiência advocatícia e já foram contratados. Mas como Vive começou já na turma da manhã e tendo, assim, uma disponibilidade sobrenormal de me ajudar, Vive se comprometeu comigo que, em vez de ela repor toda a carga horária quando nós retornarmos, o que, sinceramente, seria péssimo para vocês também, de reagendar essas 3 horas aulas em outros horários, além de tantos que vocês já têm. Vive se comprometeu de já acompanhar vocês, corrigindo as petições, dando retorno, e ela tem feito isso muito bem com as meninas da turma da manhã, com os alunos da turma da manhã. Então, ela vem aqui como convidada especial da nossa aula de prática, já para que vocês conheçam Viviane Pacheco, para que vocês se familiarizem com ela fale um pouquinho sobre a vivência dela, vocês sintam segurança, e aí vocês vão encaminhar as atividades, inclusive as petições, todos os estudos dirigidos que eu passo, eu entro em contato com ela para deixá-la atualizada sobre o que eu pedi em cada aula, e então vocês vão obter o telefone de Viviane. Você sabe que a instituição nem exige isso, mas ela também, como uma forma muito acolhedora dos alunos, forneceu o seu WhatsApp, tem recebido as petições de quem já a conhecia, tem dado retorno, tem feito correções assim muito detalhadas. Então é o momento da gente aproveitar para que vocês tenham aí esse retorno técnico das petições. Claro que eu também estou aqui disponível, mas essa ajuda de Vivi tem sido fenomenal porque ela consegue responder em um tempo muito mais rápido do que eu. Eu vou pedir que Vivi se apresente e dê um alô aí para esses meus queridos alunos, e na sequência eu falo mais um pouquinho. Vai, Vivi, é com você, amor. Parecia até repórter passando o microfone para alguém que estava na rua. Tem um. Eu te enxergo. Vocês enxergam, Vive? Não? Não. Vive, aperta aí embaixo. Tem aí habilitar a câmera e aumenta um pouquinho do seu áudio, que tá baixo. Tá bem baixo. Inclusive, eu até tô aqui com fone de ouvido, porque eu sei que o fone melhora bastante a, a transmissão do áudio. Então, se você tiver um fone aí para encaixar no seu computador, Vinícius já enxerga você. Então, a galera vai começar a enxergar também. Vocês enxergam, Vive? Ela foi ali buscar o fone. Beleza. Cliquem aí na imagem de Vive, que ela aparece como uma participante da aula, e aí você vai conseguir ver sim. Pronto, Vive, tá todo mundo já te vendo. Tá me vendo, pronto. E aí ficou ótimo o áudio. Melhorou o áudio? Melhorou. Eu vou desligar o meu microfone para não dar microfonia, depois eu volto. Combinado. Oi, boa noite a todos. É um enorme prazer conhecê-los, apesar das circunstâncias de ser online, né? Mas assim, eu já conheci as meninas da turma de prática e inicialmente eu gostaria de agradecer a Probruna, porque eu me apaixonei por trabalho na faculdade, né? Também não poderia ser diferente, porque com uma professora dessa fica muito fácil. E desde então eu sempre acabei estudando muito trabalho porque gostava. Fiz OAB em trabalho e acabei militando nessa área. O que mais que eu posso falar para vocês? Eu já conheci as meninas da turma da manhã, elas já estão mandando os casos, a petição, e eu já corrigi. E eu quero deixar para os alunos da noite o meu WhatsApp e o e-mail.
Inicialmente, a gente estava, elas fazendo a mão, e elas mudavam pelo Scan, o CanScan, que é um aplicativo que a gente conseguia visualizar melhor na hora que eu imprimia. Aí eu imprimia, corrigia e mandava para elas. Só que hoje, eu conversando com Bruna, a gente resolveu que vocês, como está muito atrasado, principalmente a turma da noite, a gente vai abrir a exceção de vocês fazerem digitados. Porque aí eu vou poder abrir esse documento no Word, já faço as correções e encaminho de forma mais rápida para vocês. Quem já enviou para o meu e-mail, eu vou fazer da mesma forma. E anotem o telefone. É 719. Vocês querem que eu mande ou anote no chat? Acho que fica mais fácil, né? Vivi, você anota no chat o seu telefone e anota também o e-mail, porque aí não corre o Certo. risco de haver algum tipo de anotação Tá equivocada. equivocada, pronto. Deixa eu só perguntar uma coisa. Os meninos da noite têm, por exemplo, algum grupo de prática trabalhista? Porque às vezes os alunos acabam criando grupos de WhatsApp. Pronto, E pode me aí, incluir. se tiverem um grupo de WhatsApp e quiserem incluir Viviane, agora sugiro que, nesse caso, só se vocês tiverem um grupo específico de prática trabalhista. Porque senão Vivi também vai ficar tendo que ler um bocado de mensagens sobre vários assuntos e a gente precisa fluir mesmo nessa aceleração, especialmente para o pessoal da Pronto, noite. Vinícius. Pode criar. Eu estou vendo os meninos falar. Pronto. Então, Robertinha, Renata, Thay, que já tem o contato, pode criar o grupo. Acho que fica mais fácil até da gente conversar e tirar dúvida. As meninas que tiveram contato comigo sabem que assim que eu sou bem detalhista na correção. Bruna sabe também, eu sou ex-aluna, então isso aí eu aprendi com minha pró. Mas é uma coisa boa, porque assim, a partir daí vocês vão ter conhecimento e vão ter segurança para chegar na hora e fazer uma boa peça e ter um bom resultado. Então, assim, eu não vou me prolongar mais, vou mandar o contato e e-mail, porque eu sei que a gente está com um horário muito apertado. Eu quero novamente agradecer a Pro Bruna e falar que ela é a inspiração, não só para mim, mas eu acho que para todo mundo. A gente ama ela de coração mesmo, e ela sabe que é sincera. E, ademais, assim, falar para vocês que eu estou aqui e conte comigo sempre. E pronto. Boa noite. Bem, se eu precisar contratar uma garota propaganda, eu já tenho Vive. Oh, Deus, obrigada. Ô, gente, em relação ao pessoal da noite, os alunos não tiveram ainda, em função desse atropelamento das coisas, nenhuma correção de petição inicial feita por mim. Eu já pedi, eu fiz um comentário sobre o primeiro caso, então eu vou pedir que vocês façam o primeiro caso, quem não acabou ainda, e mandem o primeiro caso para a Vive corrigir, e eu vou acertar com Vive um horário, como se fosse assim um horário extra essa aula, que a gente possa fazer uma aula específica de petição inicial para o pessoal da turma da noite que teve aí essa interrupção da fluidez do conteúdo. Então, a gente faz uma aula extra de petição inicial, pelo menos a gente recupera e vocês seguem o barco. Semana passada, eu fiz um estudo dirigido e passei para vocês sobre o esboço de uma contestação e pedi que vocês tentassem fazer uma contestação. Inclusive, eu tenho um livro em PDF de prática trabalhista. Eu vou até passar aqui, vou passar para. Deixa eu ver quem está por a Vinícius, que está na sala, e vou pedir que Vinícius faça o favor de encaminhar nesse grupo de WhatsApp. É um livro inteiro em PDF, com a edição 2019. Acho que vocês já tiveram acesso, inclusive, aos outros livros que eu encaminhei para a Cris,
se vocês não, acho que vocês receberam, se vocês não receberam, eu posso encaminhar uma quantidade enorme de material, que são livros completos, tanto de direito material do trabalho, quanto de direito processual do trabalho, e tem também livros de práticas, de prática. Então, esses materiais vão subsidiar vocês nesse momento que vocês estão aí com essas aulas à distância. No esboço da semana passada, que eu mandei por estudo dirigido, eu também proporcionei via Instagram, porque a Universo ainda não tinha se definido em relação ao instrumento de plataforma virtual que iria utilizar para as aulas à distância. Eu fiz 2 lives específicas de prática trabalhista. Então, em uma das lives, eu expliquei toda a parte teórica de contestação, e na outra live, eu praticamente fiz uma contestação naquele tempo de live, que foi, inclusive, o caso 1, que foi o desafio que vocês tiveram na semana passada acerca do estudo dirigido. Então, por favor, se manifestem aí no chat apenas quem não assistiu essa live de contestação, porque eu preciso ver a quantidade de pessoas e, é, e ver aí como é que a gente recomeça hoje. O caso de contestação, obrigada, Sofia, está aí me atualizando. Eu coloquei disponível no YouTube. Confesso que eu não tinha canal do YouTube, acabei criando, eu só usava Instagram para o meu direito de desconexão, então quase nada eu postava de direito lá, só quando eram coisas lúdicas ou eventos que a gente fazia, tribunal do júri e tantas outras coisas, mas eu não ficava usando Instagram para ficar falando de direito não, porque senão eu surto mais do que o estado de loucura que eu já tenho. Mas eu utilizei na semana passada, de segunda a sexta, o Instagram em diversos momentos para fazer lives. Então, as lives de segunda e terça, eu não consegui gravar, porque eu ainda não tinha feito o YouTube. Mas aí eu criei o YouTube, então a primeira aula de esboço de contestação não está disponível no YouTube, mas a segunda aula de contestação, que eu faço o comentário inteirinho do caso 1, que é o caso que eu passei para estudo dirigido, esse está disponível no meu canal do YouTube, que é profa.brunacampos. Então, quem perdeu pode recuperar aí essas informações assistindo quando você puder no YouTube. Érico está dizendo que só assistiu a aula de segunda-feira, então massa, porque essa de segunda-feira é exatamente a que não está no YouTube. A outra está, que você perdeu, então você consegue assistir. Especialmente para quem não viu a, a live no YouTube sobre contestação, eu fiz uns slides em PowerPoint, né, com todos os detalhes que eu falei. Então, eu vou também disponibilizar para vocês esse slide para facilitar aí o conteúdo, né, o conhecimento. Vale ressaltar que na sua apostila você encontra o esboço de contestação. Quando você estiver aí com a apostila, você vai ver, por exemplo, que na contestação eu preciso ter um endereçamento, que é o juízo competente através do qual a ação foi distribuída. Na sequência, você começa a petição com o reclamado, o nome do reclamado. Claro que entre o endereçamento e a qualificação da reclamada, você já vai reservar uma parte para a identificação do número do processo, então, organizando as ideias. Endereçamento, pula 5 linhas, número do processo, pula mais 5 linhas. Não precisa você pular efetivamente as 5 linhas, assim, 1, 2, 3, 4, 5, não. Basta colocar entre parênteses a informação, 5 linhas, fecha parêntese. Coloca o número do processo, na sequência você vai qualificar a reclamada, colocando inclusive o nome e o endereço do advogado, lembrando que, em função da rotina atual do PJE, é importante e obrigatório que faça constar o endereço eletrônico do advogado, né? E aí você vai fazer um textinho mais ou menos assim: empresa X
já devidamente qualificado nos autos da reclamação trabalhista movida pelo senhor fulano de tal e tombada sob o número acima informado, vem perante Vossa Excelência através do seu bastante procurador, o advogado. 3 pontinhos, regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, sob o número 3 pontinhos, com endereço profissional e endereço eletrônico informado na procuração infrafirmada e com base no artigo 847 da CLT, vem apresentar contestação em face dos seguintes fatos e fundamentos jurídicos. Então, esse é o cabeçalho. Na sequência, você vai fazer um breve resumo dos fatos. Então, você vai fazer um breve resumo dos fatos. Na sequência, você vai analisar o caso concreto e vai verificar se existem ou não argumentos que possam ser suscitados em nível de preliminares de contestação e ou em nível de prejudiciais de mérito. E aí, nesse sentido, na live eu, inclusive, comentei que as preliminares de mérito estão descritas no artigo 337 do CPC. As preliminares de mérito estão no artigo 337 do CPC e as prejudiciais de mérito são prescrição e decadência. Então, eu organizei tudo isso nos slides para que vocês tenham esse detalhamento, que vai ser, inclusive, mais detalhado, mais rico do que a apostila que eu fiz. Para quem já é meu aluno antigo, e todos vocês sabem que a minha apostila é massa, mas ela é resumida, porque eu passo muito conteúdo em sala de aula. Mas para suprir essa distância que nós estamos, eu preparei esse material que vai te ajudar bastante a fluir nos ensinamentos. Às vezes, o caso não exige argumentos de preliminares ou de prejudiciais do mérito. Por exemplo, o primeiro caso não tem informação de data, não tem nenhuma sinalização para argumento de preliminares ou prejudiciais de mérito, então você não precisa fazer nenhum tipo de arguição preliminar ou prejudicial para o primeiro caso de contestação. Mas, se o caso pedir, é antes da análise do mérito que você vai guardar espaço para tratar das preliminares e das prejudiciais de mérito. Depois desse momento processual na petição, é que você vai combater os fatos e fundamentos utilizados aí na exordial, né, pelo autor. Então, você vai para a defesa de mérito propriamente, e na sequência você vai para os pedidos, que é o requerimento para que a ação seja julgada totalmente improcedente nos termos desta contestação, e segue com os requerimentos finais, e encerra com aquele jargão, né, que nós sabemos, termos em que pede, espera, deferimento, e coloca o local, dia, mês e ano, e coloca também o nome do advogado e o número da OAB. Quando eu falo colocar, não significa inventar essas informações, mas efetivamente colocar na petição essas expressões, local e data, e depois nome do advogado e número da OAB. Você não pode, por exemplo, inventar o nome do advogado como sendo Cascão Cascudo, OAB 123456. Não pode fazer isso, porque qualquer invenção na peça, qualquer que seja a peça, faz você zerar a peça prático-profissional na OAB, porque eles entendem que é uma forma de identificação da peça. Inclusive, mesmo para os alunos que vão fazer em segunda fase da OAB outro ramo do direito, que não o direito do trabalho, essa informação é a mesma. Você não pode inventar fatos. E aí, a contestação, julgo eu, é um desafio muito mais simples do que a petição inicial, porque, primeiro, que vocês já tomaram uma porrada enorme minha, que é quando eu desafiei vocês a fazerem aquele primeiro caso de petição inicial. Quem não fez da turma da noite, faça. Quando você ultrapassar esse desafio do primeiro caso de petição inicial que está na sua apostila, você sobreviveu à primeira guerra de prática trabalhista. E aí você levanta desse tombo e tudo mais vai ser mais fácil. Qualquer outra coisa que vier é mais simples.
Teve aluno, inclusive, que me deu retorno assim, professora, nem acreditei no caso 1 de contestação tão simples que eu achei até que estava errado ou faltando alguma coisa. Né? Não, é porque eu já te trucidei tanto com aquele primeiro caso de petição inicial, que tudo que vier você acha mais simples. Vocês já devem ter feito, né, o primeiro caso da petição inicial. É um caso que efetivamente faz você lembrar, basicamente, do artigo 62, inciso 2º da CLT e também do parágrafo único desse mesmo dispositivo. E aí, quem teve algum tipo de dificuldade, não se preocupe que a gente vai fazer a correção, e com essa correção, a gente consegue direcionar vocês para sanar esses possíveis erros ou dificuldades. Em relação à justiça gratuita, só pode colocar se informação, se tiver informação de hipossuficiência no caso. Na verdade, não é que você só pode colocar se tiver informação. É assim, se tiver informação, Tami, você é obrigado a colocar, obrigada a colocar. Se não tiver informação, você coloca ou não, e em regra isso não vai ser critério de pontuação numa peça prático-profissional, entendeu? É preciso verificar se o caso apresenta algum tipo de sinal para que, na petição inicial, você requeira a justiça gratuita, ou na contestação, para que você impugne o pedido de justiça gratuita. Se a questão nada disser, então essa informação funciona como irrelevante. Quem colocar massa, quem não colocar, não será punido. Então, os argumentos jurídicos para o primeiro caso são o artigo 62, inciso 2º. Vocês vão ver que esse artigo é aquele que exclui do controle de jornada alguns empregados, inclusive aqueles que exercem atividades de gerentes, supervisores, que está exatamente no inciso 2º do artigo 62. E lembrando da contestação do caso 1, vocês devem ver aí que Antônio supervisionava 35 empregados que eram diretamente subordinados a ele. Então, tem que combater essa informação que ele traz na petição, lembrando que, como ele era supervisor, ele não está sujeito ao controle de jornada. Sem a submissão ao controle de jornada, deve ser julgado improcedente o pedido de condenação do empregador ao pagamento de horas extras. Também vocês precisam mencionar o parágrafo único do artigo 62. Por quê? Porque esse parágrafo vai te ajudar bastante para que você faça uma interpretação por exclusão. O que é que esse parágrafo único do 62 diz? Caso o gerente ou supervisor, aqueles listados no artigo 62, inciso 2º, caso eles recebam uma gratificação inferior a 40% do salário dos seus subordinados, então, caso ele receba uma gratificação inferior a 40%, essas regras não se aplicam a ele, portanto, ele estará, sim, submetido ao controle de jornada, o que significa dizer que, se porventura ele trabalhou além das 8 horas ou além da duração pactuada no contrato de trabalho, ele vai ter direito a cobrar essas horas extras. Entretanto, considerando que a questão é clara por mencionar que ele recebe uma gratificação de 40% do seu salário por exercer a função de supervisor, e ele nem registrava, né, sua jornada de trabalho, esta gratificação paga no importe de 40%, então faz com que ele esteja excluído do controle de jornada. E esse argumento jurídico salva, então, a empresa diante dos argumentos trazidos em sede de exordial apresentada por Antônio. Um detalhe importante dessa petição também é que existe aí uma informação de que Antônio apresentou 2 testemunhas. Então, você vai ter... Alguém desliga o microfone. Tá, aí, obrigada, Rodrigo Daniel, obrigada.
existe uma informação aí no caso concreto que Antônio apresentou 2 testemunhas. Essa informação é para que você possa, no final da contestação, lá nos requerimentos finais, fazer aquele parágrafo padrão de protesto por todos os meios de prova admitidos em direito, em especial depoimento do reclamante, do reclamado, apresentação de prova testemunhal, que é a forma de você também utilizar para combater as informações que podem ser trazidas pelas testemunhas apresentadas por Antônio. Ok, gente? Desculpa a velocidade da minha voz, mas essa aula é um flash, né? E por conta disso eu tenho que acelerar as minhas informações. Eu estou gravando essa aula, então depois a gente disponibiliza também para quem quiser ver de novo, ou se porventura algum aluno não pôde estar presente aqui na sala, que possa ter acesso a essas informações. Beleza, gente? O estudo dirigido dessa semana foi a análise do 6º caso. Eu já disponibilizei no portal para vocês esse estudo dirigido e eu estabeleci prazo para a próxima semana. Vai ser sempre assim. Cada semana a gente passa uma atividade e esse prazo vai ser para entrega na semana seguinte. Eu acho que vocês ainda não estão conseguindo enviar as atividades pelo portal, e inclusive Vive ainda não tem acesso pelo portal. Então, a partir dessa semana, e especialmente para a turma da noite, que não tinha contato com ela, mesmo que você já tenha encaminhado para mim o primeiro estudo dirigido, cujo prazo é hoje, por favor, com a informação do e-mail de Vive, encaminhe para a Vive isso, que ela vai corrigir e dar retorno a você. E semana que vem vocês também encaminham esse 6º caso para a Vive, porque ela vai corrigir, à medida que ela for corrigindo, ela vai dando retorno. Para quem entrou depois na sala, eu sempre peço que as petições todas sejam manuscritas, porque, inclusive, faz você ter noção de quantas linhas você está usando, considerando especialmente que a OAB limita a quantidade de linhas em 150 para qualquer ramo do direito, né, para qualquer ramo que você escolheu na segunda fase. Mas, para que Viviane não tenha esse trabalho de receber escaneado, imprimir, corrigir, escanear de novo e mandar para você, eu peço que as próximas petições que vocês façam pelo Word e envie para a Vive pelo Word, não mandem em PDF, porque em PDF também não vai ser possível ela fazer a correção comentando na própria petição. Então, ela vai usar, por exemplo, caixa alta, vermelho, aquele grifo em amarelo, enfim, para você entender aí a correção dela e não cometer os mesmos erros no próximo exercício que você esteja a confeccionar. Todo mundo entendeu essa nova rotina nossa? Eu vou combinar com Vivi, inclusive, a gente deve marcar uma live no horário de prática da preceptoria, que é um sábado. A gente deve marcar uma aula dessa aqui pelo Hangout, justamente para que a gente possa fazer uma super aula de petição inicial e a gente consiga, num tempo maior do que 50 minutos, suprir as informações que não foram passadas tão detalhadamente para a turma da noite, já que nós tivemos esses percalços, né, de fusão de turma, mudança de professor, então vocês não têm nenhum tipo de culpa, nem eu, acerca dessas alterações, e estamos aqui para resolver os problemas. Então a gente vai marcar, eu vou ver se eu consigo organizar aí para o próximo sábado, não garanto, porque sinceramente sábado que vem é o aniversário da minha mãe. Minha mãe é idosa, inclusive está muito chorosa, porque eu não tenho muito ido lá. Na verdade, eu ainda não retornei à casa da minha mãe, até porque eu estava no Rio de Janeiro antes, né, no final de semana do dia 12. Então, até para respeitar aí a condição de idosos de meu pai e de minha mãe, eu acabei não indo lá. Então, como sábado é o aniversário da minha mãe, talvez eu não consiga fazer essa live no sábado de manhã. Mas se não, a gente vai marcar de sábado a 15, até porque sábado que vem é Páscoa, eu sei que continuaremos nesse isolamento social,
mas vamos ter um bom senso e respeitar aí esse momento de descanso de vocês. Se estivéssemos na faculdade, estaríamos em recesso, sábado não funcionaria, então, se eu não conseguir fazer essa live convive nesse sábado, dia 4, a gente vai fazer no sábado, dia 18, não é isso? Porque 4 mais 14 vai ser dia 18. Deixa eu só conferir aqui, exatamente, dia 18 de abril. A gente informa para vocês, inclusive Vivi aí que está participando agora do grupo e do contato dos alunos, a gente confirma para vocês até amanhã. Muito provavelmente eu vou preferir mesmo fazer no dia 18 para eu conseguir dar esse carinho maior para minha mãezinha. Tá certo, gente? Combinado. Eu gostaria de fazer um outro pedido para vocês. Nesse momento de readaptação, é natural que algumas inconsistências aconteçam no sistema, é natural algumas possíveis insatisfações, mas eu gostaria muito de contar com vocês, inclusive de passar para o Maurício através do e-mail, ou para algum professor que vocês tenham mais contato, ou para mim, qualquer crítica que vocês queiram fazer nesse momento, porque a gente vai analisar e buscar resolver, buscar sanar, para que esse momento estranho seja o menos sofrível para todos nós. Eu passei o estudo dirigido dessa semana é fazer o sexto caso da contestação. O sexto caso está na página 19. Eu vou mandar um material para vocês, vou colocar no portal, eu ainda não coloquei. Esse material de PowerPoint que eu fiz, inclusive, eu coloquei lá também uma contestação inteira, toda pronta, que corresponde ao quinto caso. Esse quinto caso da apostila, página 18, eu organizei aí essa petição de contestação, foi uma contestação que caiu no exame da OAB de 2006.2, mas eu resolvi escolher essa petição para colocar como caso feito essa semana, porque fala do alegatio factum principis, que é aquela alegação do fato do príncipe, quando uma autoridade da administração pública, seja por lei federal, estadual, municipal, toma uma atitude que resulta na paralisação provisória ou temporária da prestação dos serviços, e isso pode gerar rescisão do contrato de trabalho e caberá à administração pública arcar com as verbas rescisórias de cunho indenizatório, que seriam basicamente o pagamento dos 40% do FGTS, isso é indiscutível, e para uma parte da doutrina também um aviso prévio indenizado. Inclusive, vocês devem ter muito ouvido falar de fato do príncipe essa semana, porque o Bolsonaro se pronunciou numa entrevista dada por ele, que estão dizendo aí que aplicam o artigo 486 da CLT para essa situação, em que o governo determinou a paralisação das atividades, em que então caberia ao governo o pagamento. Não é bem assim, não aplica mesmo o artigo 486 da CLT, porque esse artigo se refere a atos da administração pública com o objetivo de cumprir os interesses da administração pública. E a realidade do coronavírus representa mais do que o interesse da administração pública, mas o interesse de saúde pública não só nacional, mas inclusive internacional, mundial. Nesse sentido, sugiro inclusive que vocês sigam no Instagram o professor Henrique Correia, que é professor do Centro de Estudos Renato Saraiva. Ele fez uma live de comentários à aplicação ou não aplicação do artigo 486 da CLT. Ele faz digressões bastante sensatas e razoáveis. Eu sou até mais ousada do que ele para dizer que tenho certeza que não se aplica a alegação do fato do príncipe a essa realidade do coronavírus. Mas como a aula está acabando e daqui a 4 minutos eu já tenho que estar falando para os meninos de processo do trabalho, nessa velocidade da luz também, eu vou passar para vocês toda a petição já feita de contestação sobre o quinto caso, e caso vocês tenham algum tipo de dúvida e não compreendam bem, a gente pode começar a próxima aula com comentários ao quinto caso,
até porque tem muito a ver com a realidade discutida atualmente. Quem sabe, inclusive, esse tema possa aparecer na OAB, possa vir aí nos próximos exames, assim como o teletrabalho. Então, já ajudando aí quem está estudando para a OAB, se liguem no teletrabalho, se liguem no trabalho intermitente e se liguem no alegatio factum principi, conforme artigo 486 da CLT. Então, só para responder a pergunta do colega aí, acho que foi de Dan, o caso 1 deveria ser feito na semana passada para entregar hoje. Então, por favor, se adiante aí quem não fez para passar para a Vive. Quem não fez hoje, por favor, então faça excepcionalmente até amanhã e passe o caso 1 para a Vive. O caso 6 é o estudo dirigido dessa semana. Na live passada, eu pedi também para fazer o caso 4. Pedi também, mas eu não coloquei como obrigação do estudo dirigido. Quem fez o caso 4 pode passar para a Vivi corrigir. Quem não fez tem a obrigação de fazer o caso 1 e o caso 6. A galera da OAB, ou que pretende fazer a OAB trabalho, a missão é fazer todas as peças da minha apostila, porque um dos meus lemas é treino difícil, jogo fácil. Então, o treino aqui tem que ser hard, para que quando você estiver jogando, você jogue com facilidade e dê um show no adversário, que é o examinador da OAB. Tá bom, meus queridos? Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Muito obrigada por esses sorrisos que eu estou vendo aí na tela. Esse sorriso singelo de Renatinha, por sinal. De todos, todos, sem exceção. Eu me sinto muito feliz e muito grata por ter todo o respeito de vocês. Certamente, esse respeito, essa consideração, esse carinho são os grandes combustíveis que fazem esquecer o extremo cansaço e que me fazem prosseguir. Muito obrigada. A partir de amanhã, daqui a um semestre, sei lá, vocês vão se enveredar aí na profissão do direito e vocês vão ver o que é uma paixão por uma profissão. Quem já tem alguma profissão que se sente satisfeito, que se sente realizado, sabe muito bem o que eu estou falando. Então, contem comigo nesse processo de readaptação, está sendo muito difícil para vocês também, mas meu pai é policial militar, já se aposentou, e eu cresci a minha vida inteira, sendo ensinada da seguinte forma: não se afunde nos problemas, invista na solução. Se afundar no problema é muitas vezes contribuir para uma alma pessimista, um momento de ansiedade, de descrença, de desesperança. Então, não estou aqui para ficar discutindo relação. O que temos para hoje? A superação desses obstáculos, então vamos nessa. Assim a gente é mais feliz. A gente consegue sofrer menos pensando nas soluções do que se afundando nos problemas. E é exatamente essa lição que eu quero deixar para vocês. Ânimo, vocês têm em mim aqui a representação da faculdade, né, do centro universitário, e toda essa dedicação por fazer o curso de Direito com a melhor qualidade possível. Um beijo no coração de todos vocês e a gente se encontra. Eu vou fazer a aula agora de processo do trabalho. Quem tiver sem nada para fazer, está convidado. Márcio tem feito uma ajuda fenomenal para mim, em todos os sentidos. Não tenho nem palavras para agradecer a vários alunos que estão me ajudando nesse processo. Se quiserem assistir o processo do trabalho, eu só vou beber uma água e voltar. Beijo no coração de todos. Obrigada, viu, Vivi? Muito obrigada Obrigada. pelo seu acolhimento. Tchau, gente. Obrigada. Foi Beijo. um prazer. Beijo. Prazer.